senador Rogério Marinho, da Tribuna, expôs os escândalos de corrupção que assolam o governo Lula, comparando com o governo Bolsonaro, e foi cerceado no debate pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que impediu a partes para não dar voz à oposição naquela casa legislativa. O senador lamentou que Alcolumbre não permitisse o aparte, dizendo: "Desse jeito, Vossa Excelência não quer o debate. Lamento, mas vamos lá. Então, essa situação é tão grave, que nós temos que nos lembrar que isso não pode ficar impune. E nós estamos vendo aí agora que a coisa está escalando. Todo dia tem uma notícia diferente, tem uma malversação. Você puxa uma pena e vem uma galinha inteira. E nós não podemos achar que isso é normal, porque você roubar merenda de criança é execrável. E roubar velhos idosos que estão desguarnecidos e são absolutamente vulneráveis é pior ainda." O senador prosseguiu lamentando a situação do Senado, que se curva ao conluio entre o PT e o STF e ignora o povo brasileiro. Rogério Marinho disse: "O parlamento é a voz do povo brasileiro. Nós temos uma tradição neste país de mais de 80 anistias que foram concedidas de 1822 para cá, mais de 80. E homens públicos importantes do nosso país tiveram a capacidade e o condão de serem grandes o suficiente, de virarem a página para discutirmos os verdadeiros problemas da nação." Rogério Marinho alertou: "Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão de liderança neste país, porque quem ganhou a eleição é incapaz de um gesto. Pelo contrário, são gestos reiterados de perseguição e de ódio que dividem o país, fraturam o país e não nos trazem para nós olharmos os reais problemas que a população enfrenta, que é a grave crise econômica que nós estamos submetidos. E o buraco é bem ali." O senador lamentou a crise econômica e também a crise moral, em que não há reação contra a invasão das atribuições do Legislativo. Ele disse: "Assistimos, e quero dizer com muito pesar, a várias declarações públicas daqueles que deveriam prezar a Constituição, a inércia do Judiciário e a última do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai a um veículo de comunicação prejulgar uma ação que está sendo julgada, emitir a sua opinião sobre uma ação que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inconcebível. Isso coloca em risco a nossa democracia. Ou nós vamos achar que está certo os juízes emitirem opinião antes do julgamento final, prejulgando o caso e dizendo que é imperdoável o que aconteceu no 8 de janeiro. Marinho rebateu o presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo: "Ministro Barroso, imperdoável é Vossa Excelência dizer que venceu ou derrotou o bolsonarismo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é Vossa Excelência dizer perdeu Mané a um transeunte numa rua de Nova York, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é a Justiça não fazer o seu papel e tentar tutelar o Congresso Nacional, conforme diz, não eu, a imprensa nacional, dizendo que uma prerrogativa do Congresso, que é justamente votar uma anistia, não pode acontecer porque não o querem os deuses do Olimpo, os recivilizadores da nação, que querem tutelar o que há de mais sagrado numa democracia, que é a representação popular do Senado da República e da Câmara dos Deputados." O senador conclamou os colegas a reagirem. Aqueles que são contra, que coloquem a sua digital e votem contra e assumam o seu gesto. Mas querer barrigar, procrastinar, tergiversar, fazer de conta que essa não é uma pauta importante para reconciliar este país, isso não cola. Eu conclamo, senhores senadores, independentemente de ideologia política ou de lado, qualquer que seja, vamos respeitar o parlamento, vamos ser grandes, porque é isso que espera de nós a nação brasileira. Não é ficarmos quedados, inertes, emudecidos, sem coragem de colocar a nossa voz, com medo de que seremos perseguidos, de que seremos de alguma forma calados. Se nós do parlamento não tivermos a possibilidade de, desta tribuna, dizermos o que queremos ou o que representamos, de acordo com a nossa Constituição, nós somos um parlamento de reféns, nós somos um teatro de derviches, de pessoas que, na verdade, não têm envergadura para representar a população brasileira. Marinho afirmou
Que todos tenhamos a condição de exercer o nosso papel de forma altaneira, de cabeça erguida. Quem quiser votar anistia, que vote. Quem não quiser, que vote contrário. E diga por que vota contrário. Mas não calar o parlamento. Isso é contra a democracia, isso coloca em risco a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Basta de intervenção de um poder sobre o outro, como se nós fôssemos um desequilíbrio permanente. Isso faz mal à nação brasileira, isso faz mal à democracia, isso faz mal à sociedade. Basta dessa subalternidade. Nós temos que ter a coragem de ser livres. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar.
Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira a transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Beleza, Vossa Excelência, requeiro como líder e também gostaria que Vossa Excelência fosse benevolente, que são 2 assuntos, vou me limitar aos 10 Como minutos. fui com os outros oradores. Obrigado, agradeço. Serei com Vossa Excelência. Muito obrigado. Primeiro eu queria falar de um assunto que explodiu nas páginas de todos os jornais e de toda a mídia nas redes sociais nos últimos 8 dias, que é a questão da Previdência Social. Não há crime mais hediondo do que se surrupiar, roubar recurso de idosos fragilizados do ponto de vista econômico e social. Pessoas que muitas vezes não têm sequer a condição, o discernimento necessário para ler um olerite, um contra-cheque. Essas pessoas têm sido ludibriadas, roubadas à luz do dia. Isso é tão escandaloso que eu espero que a CPMI, que está sendo proposta pela eminente senadora Damares, possa ser assinada pelo conjunto dos senadores dessa casa. Não como uma questão partidária, mas como uma questão saneadora da administração pública. E eu quero fazer aqui uma retrospectiva, porque eu tenho visto alguns irem às redes sociais, falarem nos microfones, fazerem narrativas a respeito desse tema, porque fraude no sistema como o sistema previdenciário sempre existiu. Na nossa época, 36 milhões de pessoas recebiam esse benefício. Hoje são mais de 40 milhões de brasileiros. É evidente que é permeável, que é possível que haja fraude. Mas vou lembrar aos senhores que em janeiro de 2019, nós mandamos para o Congresso Nacional uma medida provisória denominada 871. Essa medida provisória foi convertida depois na Lei 13.846, que tratava justamente de coibir fraudes no sistema previdenciário.
Nós, por exemplo, proibimos o fim da contribuição sindical na folha de pagamento, que era automática, só no boleto, ou seja, com autorização do sindicalizado. Suspendemos repasse a entidades que estavam abusando dos aposentados. As entidades que foram suspensas na época: a Central Nacional de Aposentados e Pensionistas, Centrap, Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, ANBASP, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência, ANAPS, e Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas de Idosos, ASBAP. E por que eu estou lendo aqui? Porque eram 800 mil membros dessas associações. E na época, por favor, preste atenção a esse dado. No governo Bolsonaro, de 19 a 20, 24.275 reclamações de que havia alguma coisa errada, cheirando mal no processo. Nós não ficamos inertes, não. Nós suspendemos essas entidades e devolvemos 57 milhões em repasses que foram devolvidos aos beneficiários prejudicados. Fizemos um pente fino que cancelou 261 mil beneficiários. E durante 2 anos consecutivos, 19 e 20, nós tivemos uma queda de mais de 17% dessas consignações fantasmas, de associações fantasmas, ligadas à esquerda, a partidos que fazem parte deste governo. O relatório anual da CGU aponta que em 2021 foram 536 milhões descontados. Isso começou a crescer em 2022. O que foi que houve em 2022? Olha, pasme o que houve em 2022. Um MP que era 1106 sobre crédito consignado, O deputado Wilson da FETAEG, Federação do Trabalhador da Agricultura do Estado de Minas, vinculado da CONTAG, propõe emenda para afrouxar o mecanismo que nós colocamos na MP antifraude, que determinava prova de vida, que determinava anualidade, que já havia sido, inclusive, dilatada por ocasião da conversão da lei em 2019, de 1 ano para 3 anos. Olha o dado, 24.275 reclamações nos 2 primeiros anos. Com Lula, de 23 a 24, 459.885 reclamações. Saiu de 24.275 para o governo de Lula para 459.885 reclamação. O aposentado brasileiro está sendo roubado na cara dura. Nós precisamos abrir essa CPMI para apurar as responsabilidades. Em 2022, se retira essa obrigatoriedade. E olha que surpresa, na conversão da MP, na discussão da MP, 19 emendas de senadores e deputados bem intencionados, senador Lucas Barreto, que disseram o seguinte nas suas emendas: não, vamos deixar essa prova de vida para 60 meses. Vamos acabar com essa prova de vida. Para que prova de vida? A gente vai lá, pega o consignado do aposentado sem ele saber e fica por isso mesmo. 19 emendas de parlamentares do PT, do Partido dos Trabalhadores, 19 emendas. Todas na mesma linha, de afrouxar os mecanismos de controle para evitar o roubo da Previdência. Senador, o senhor me dá a parte depois? Agora. Pode falar, senador. Não, eu ainda vou falar mais a respeito, pode falar. Eu também queria pedir uma parte, senador. Pera lá, não, só um minuto, pera lá. Um minuto, senador Petecão. Líder Rogério Carvalho, líder Eduardo Girão. A presidência não vai conceder a parte, porque todos os outros oradores usaram da tribuna, e eu vou aguardar a conclusão do líder Rogério Marinho. Mas, Vossa Excelência está lá escrito. Eu concedo a parte ao líder, ao eminente líder. Bom, então não vai ter. Se Vossa Excelência conceder a parte, vai no mesmo período da manifestação de Vossa Excelência. Não vão acrescer nem um minuto. Vossa Excelência não quer o debate, lamento, mas vamos lá. Então, essa situação é uma situação tão grave, que nós temos que nos lembrar que isso não pode ficar impune. E nós estamos vendo aí, agora, que a coisa está escalando. Todo dia tem uma notícia diferente, tem uma malversação. Você puxou uma pena, veio uma galinha inteira. E nós não podemos achar que isso é normal. Porque você roubar merenda de criança é execrável. E roubar velhos idosos que estão desguarnecidos e são absolutamente vulneráveis é pior ainda. A explosão que ocorreu, nós estamos falando aqui de em torno de 700 bilhões no último ano, mas uma média de 500 e poucos bilhões, foi para 2 bilhões 870 milhões. E as notícias são as piores possíveis. Aviso da CGU,
se deixou de lado a própria orientação da assessoria jurídica local, se passou por cima do que o Tribunal de Contas determinou, nenhum dos controles foi obedecido. Eu peço novamente a Vossas Excelências, vamos abrir essa CPMI urgente para que nós possamos elucidar esse problema de uma vez por todas. E não é que vai acabar a fraude não, porque olha o tamanho desse problema, mas pelo menos nós vamos dar uma satisfação à sociedade e punir os responsáveis, que estão roubando literalmente dos idosos que não têm condição de se defender. Nós estamos agora na discussão, daqui a mais 2 semanas, eu espero que o senador Marcelo Castro coloque em discussão, de um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de oposição do trabalhador brasileiro, que não tem direito de se opor, conforme a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso das contribuições assistenciais. Existem aqui parlamentares bem intencionados, mas infelizmente equivocados sobre esse tema, porque os trabalhadores estão sendo obrigados a pagar o que não querem, o que não se sentem compelidos a fazer, de forma coercitiva, de forma obrigatória, de forma vexatória, para ficar sustentando aparelhos sindicais que não os representam. Dito isso, senhores, eu quero aqui falar sobre outro tema. Um tema que para mim é muito caro. Quando eu vim a essa casa, a casa de Rui Barbosa, como senador da República, para mim é uma honra imensurável, representando um estado pequeno, mas valoroso, que é o Rio Grande do Norte. Sou professor de História, conheço a história do meu país. Sou um agente público com muito orgulho e acredito que a solução dos nossos problemas está na política, e não em conchavos ou com gestos pouco recomendáveis do ponto de vista republicano. O parlamento é a voz do povo brasileiro. Nós temos uma tradição nesse país de mais de 80 anistias que foram concedidas de 1822 para cá, mais de 80. E homens públicos importantes do nosso país tiveram a capacidade e o condão de serem grandes o suficiente, de virarem a página para discutirmos os verdadeiros problemas da nação. Nós estamos vivendo um verdadeiro apagão de liderança nesse país, porque quem ganhou a eleição é incapaz de um gesto. Pelo contrário, são gestos reiterados de perseguição e de ódio, que dividem o país, fraturam o país e não nos trazem para nós olharmos para os reais problemas que a população enfrenta, que é a grave crise econômica que nós estamos submetidos. E o buraco é bem ali. Aliás, este governo, há 15 dias atrás, apresentou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um atestado de falência do Estado brasileiro. Culpa do descalabro, do descompromisso e da falta de cuidado com as finanças públicas que esse governo tem. Porque não tem projeto de poder, tem projeto de perpetuação do poder. E custe o que custar, inclusive a economia brasileira e a vida dos mais pobres que eles dizem defender e, na verdade, sacrificam em nome de um projeto político. Assistimos, e quero dizer com muito pesar, várias declarações públicas daqueles que deveriam prezar a Constituição e a inércia do Judiciário. E a última do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai a um veículo de comunicação pré-julgar uma ação que está sendo julgada. Emitir a sua opinião sobre uma ação que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é inconcebível. Isso coloca em risco a nossa democracia. Ou nós vamos achar que está certo os juízes emitirem opinião antes do julgamento final, pré-julgando o caso, e dizendo que é imperdoável o que aconteceu no 8 de janeiro. Ministro Barroso, imperdoável é Vossa Excelência dizer que venceu ou derrotou o bolsonarismo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é Vossa Excelência dizer perdeu o Mané, um transeunte numa rua de Nova York, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Imperdoável é a Justiça não fazer o seu papel e tentar tutelar o Congresso Nacional, conforme dizem, não eu, a imprensa nacional, dizendo que uma prerrogativa do Congresso, que é justamente votar uma anistia, não pode acontecer porque não querem os deuses do Olimpo, os recivilizadores da nação, que querem tutelar o que há de mais sagrado na democracia, que é a representação popular do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Aqueles que são contra, que coloquem a sua digital e votem contra e assumam o seu gesto. Mas querer barrigar, procrastinar, tergiversar, fazer de conta que essa não é uma pauta importante para reconciliar esse país, isso não cola. E eu conclamo os senhores senadores, independente de ideologia política ou de lado que quer que seja, vamos respeitar o parlamento.
vamos ser grandes, porque é isso que espera de nós a nação brasileira. Não é ficarmos quedados, inertes, emudecidos, sem coragem de colocar a nossa voz, com medo de que seremos perseguidos, de que seremos, de alguma forma, calados. Se nós, o parlamento brasileiro, não tivermos a possibilidade de, dessa tribuna, dizermos o que queremos ou o que representamos de acordo com a nossa Constituição, nós somos um parlamento de reféns, nós somos um teatro de derviches, de pessoas que, na verdade, não têm a envergadura para representar a população brasileira. Não estou aqui querendo tutelar, nem estou querendo aqui direcionar o voto de quem quer que seja. Que todos tenhamos a condição de exercer o nosso papel de forma altaneira, de cabeça erguida. Quem quiser votar anistia, que vote, quem não quiser, que vote contrário e diga por que vai votar contrário. Mas não calar o parlamento. Isso é contra a democracia, isso coloca em risco a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Basta de intervenção de um poder sobre o outro, como se nós fôssemos um desequilíbrio permanente. Isso faz mal à nação brasileira, isso faz mal à democracia, isso faz mal à sociedade. Basta dessa subalternidade. Nós temos que ter a coragem de ser livres. Senhor presidente, permite uma parte ou pelo tempo de líder em algum momento? Parte. Eu concedi o tempo de líder para o líder Rogério Marinho. Não, mas é líder do PL. Mas foi de líder. De líder da oposição. Sim, pode escrever no Volta lá. Depois. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem